Vamos lá. A gente vai entrar no campo, então, da bioenergia, tá? Este daqui, eu sinto muito por você, meu amigo, tá? Shahzada Dawood. Shahzada. Você vai ver o que significa Shahzada no país dele, deve ser tipo José da Silva, né? Aqui, Shahzada ou é uma puta porrada que você dá na cara de alguém, mano, vou te dar uma chazada nessa sua testa. Bom, é só pra gente descontrair, tá bom? Só pra gente dar risada. Ele é um dos homens mais ricos do Paquistão, que liderava um conglomerado que inclui a empresa Engro, especializadas em fertilizantes. Ele e o filho dele, né, acabaram morrendo. Vamos lá, vamos ver o senhor Dawood. Dawood no nome de carro? De concession... não era Dawood? Eu não sei. Vamos lá, vamos ver o senhor Dawood, que acabou falecendo. Mas claramente a gente vai ver a energia dele neste momento da imagem, nesta foto, ok? De novo, a clarividência, a habilidade de ver através de uma foto ou de vídeo, ele é como se eu visse. Então aqui estou vendo o dia que a foto foi tirada, o dia que a imagem foi tirada, o que estava acontecendo com o Sr. Dawood, ok? É como se fosse um fluxo de caixa de uma empresa, balanço passivo, ativo, tá? E você está vendo, então, o fluxo de caixa naquele momento. Então eu estou vendo uma foto naquele momento, ok? Sr. Dawood... O Sr. Dawood tem uma enorme mancha preta nas costas dele, tá? Infelizmente, essa mancha preta é poder. Poder político, poder de manipulação, poder de... influenciar pessoas. Isto é um tipo específico de obsessor. Esse tipo de obsessor, ele só transita em políticos e pessoas que realmente têm muito poder. Ele age em volta do ser humano, ele vai se conectar à garganta, ao sistema nervoso e o ponto das emoções. Com isso, ele gera, então, um fator de manipulação. Ele está sorrindo, ele parece ser uma pessoa muito legal, uma pessoa muito realizada, mas ele pode ser uma pessoa muito dura, ele pode ser uma pessoa muito manipuladora e ele pode fazer muitos negócios, intermediar muitos negócios na área política, na área econômica. Então, é um pé ali, um pé aqui. Fazer, né, intermediações. Muitas empresas e conglomerados possuem o que nós chamamos de stakeholders, que são acionistas de uma maneira ou direta ou indireta, né? Não são acionistas como a gente vê ligados à Bolsa de Valores, mas ao governo, a políticos, estruturas sociais a qual ele tem que atender, sindicatos, um monte de coisa. A gente chama de stakeholders, porque eles sempre vão arrancar um pedaço da sua empresa. Financeiro e, claramente, por indicação, vai colocar gente lá e tudo mais, tal. Então ele tem essa enorme mancha nas costas que são obsessores de manipulação. Tá? Existem políticos hoje com isso? Existem. É que os políticos brasileiros, eles são muito Zé Concreto, tá? É político que tá ali muito de... Os caras mais fera, assim, né? Os políticos que são mais antigos, cara, tipo José Sarney. José Sarney tinha um monte desses caras atrás, porque é articulação, é manipulação, é jogo de interesse e tudo mais, tá? O Zé, ele tem uma puta história na política, o Zé Sarney. Eu lembro do Varre Vassourinha. Então a gente tem essa energia atrás dele, manipulação, tá? Manipulação na voz, sistema nervoso e o ponto das emoções. Ele sofreu na hora da morte, ele e o filho foram os que mais sofreram na hora da morte. Esquece o que videntes falam, as videntes não têm os certificados que eu tenho, as videntes não têm a validação que eu tenho, as videntes não têm a expertise que eu tenho, muito menos passaram por todos os 30 anos de religião que eu estive inserido, dentro de centros espíritas, trabalhando como médium de corporação, 12 anos em ordens esotéricas, desde 2007 dentro do budismo tibetano. Então assim, porra, eu tenho uma puta bagagem, eu tô falando. Esse cara sofreu e o filho sofreram, tá? Os dois sofreram com a implosão. Eu acredito que ele estava perto, obviamente, à frente do filho, ou ele estava no meio, eu tinha a impressão que ele estava no meio, tá? E ele foi realmente quem acabou sofrendo junto com a criança, tá? A criança foi a que mais ficou atormentada nesse pós-morte, tá? Ela continua, todos eles, ele e a criança continuam aqui,
tá? Os dois continuam aqui, tá bom? Então a gente tem essa energia que acaba dominando, tá? O sistema nervoso dele é extremamente excitado, ele é um sistema nervoso extremamente atípico. É uma pessoa que pode vir realmente a ter muitos problemas de dor de cabeça, cefaleia, problemas de alergia, mas ele tinha uma mente muito ágil, muito ligada, uma mente muito dinâmica. E isso faz com que dores acabem acontecendo, problemas do sistema nervoso acabem acontecendo. Ele não relaxava, ele tinha muitas preocupações, ele tinha um negócio, medo das coisas, no sentido de relações entre partes, a empresa, negócios. Tinha coisas estranhas nessas relações de empresas. O sistema nervoso dele era um sistema nervoso atípico, tá? Bom, ele tem um puta buraco no peito que representa aí a questão da morte, tá? O sistema das emoções inferiores, novamente, o ser conectado. Região do quadril. A região do quadril, a questão familiar, a família dele é um problema, não é uma coisa muito fácil. Existe jogo de interesse na família, existe uma ruptura da família, que é uma família que ele sustentava, que ele cuidava financeiramente, mas não tinha o mesmo amparo emocional. É como se você tivesse um risco separando o que é o amparo emocional, o que é o amparo que ele dava de amor para uma família que ele só sustentava e tinha que cuidar. É como se ele tivesse dado emprego para a família toda e estava meio de saco cheio disso. Bem como ele poderia ter duas famílias, tá? Ele poderia ter uma família com uma ex-mulher, a qual ele se envolveu e ficava fazendo cabide de dinheiro ou de emprego e ajudando, e a família dele que ele então cuidava, tá? De resto é tudo muito básico, não tem nada mais. Isso aqui acho que são os fatores principais sobre o Sr. Dawood. O que mais tem? Quem é o filho dele? Fala sério. Ele também fazia parte do conselho do Instituto Californiano que busca vida extraterrestre. Seu filho, Sullivan Dawood, 19 anos, também estava no submarino e era estudante da faculdade de Strathclyde, em Glasgow, na Escócia. Glasgow. Eu gosto quando o Arnold Schwarzenegger fala em Glasgow, né? Ou quando você tem algum problema alimentar, você em Glasgow. O sério vai gostar dessa. Muito bem, meu pequeno gafanhoto Sullivan Dawood. De novo, eu sinto pela sua morte, sinto pelo falecimento. Você tinha 19 anos, uma vida brilhante, né? Às vezes você tem que falar pro pai, né? Pai, não faça cagada, pai, né? Ou vai você, depois eu vou. Eu, de vez em quando falava isso pro meu pai. Não, vai você, depois eu vou. Né? Meu pequeno gafanhoto. Ok. Controle sobre as emoções. Ok. Ele era uma pessoa muito introspectiva, muito fechada, muito resguardada, tá? Talvez por uma questão do pai cobrar um pouco mais de seriedade, ele tinha uma vida um pouquinho mais reservada. Por quê? Porque ele tem um ponto das emoções que está em volta, girando para as costas, o que significa que ele guardava as emoções, ele retia as emoções, ele não era uma pessoa, ele poderia ser feliz, o que é diferente de você abrir, conversar, de ter uma exposição. Talvez ele tivesse um pouco de receio de ser tão aberto, tão exposto assim, tá? Pode ser também uma questão da posição, né, por ser realmente filho de um mega empresário, então tem uma questão de ser mais zeloso sobre você, sobre o que você faz. Outra coisa, esse tipo de energia leva a pessoa para uma depressão, leva para uma pessoa por frustrações emocionais, tá? Guardar emoções, guardar pensamentos, não conversar, não expressar, não buscar respostas, ficar muito fechado. Isso pode levar uma pessoa à depressão e fazer com que essas emoções acabem se voltando contra si. Esse fluxo natural dos pensamentos, das emoções indo para as costas remete a isso, tá? Não é algo legal, não é muito
legal de se ter ou de se ver. Sobre o ponto da vontade, é a mesma coisa, porque ela tem a combinação não somente aqui das emoções agindo sobre as costas e causando esse efeito de depressão, mas também ao ponto das vontades. Esse ponto da vontade dele é um ponto fechado. Ele tinha muitas vontades, ele tinha muitas coisas para fazer, mas alguém o segurava, alguém o impedia. Sabe quando você tem 19 anos e você quer fazer merda? Ele não. Ele, infelizmente, aos 19 anos, ele tinha muita responsabilidade, então ele era podado, as vontades dele eram podadas. Então não faz jus ao que eu tinha falado sobre o Dawood Pai, que seria, então, uma pessoa que ele protege, ele zela, ele impede a liberdade dos outros, ele é mais sério e ele cobra a seriedade. Então, nesse caso, o menino ele tem esse ponto da vontade dele bloqueado, o que representa que ele não tem, ele tinha vontades, mas sempre brecado. Isso não significa que ele era infeliz, simplesmente significa que ele estava fazendo o que os outros queriam, ele estava fazendo o que o pai queria, ele estava fazendo o que a família queria, ele estava seguindo os caminhos do pai. O que, na verdade, ele simplesmente queria fazer merda. Aos 19 anos de idade, porra, deixa o cara viver um pouco, né? Mas, ok, beleza, tá? O ponto da família dele é muito parecido com o ponto do pai, nesse caso, embora o pai, ele tenha indícios de que ele teria outra família e muitas obrigações com mulher, tio, né, o irmão da mulher e colocado muita gente na empresa para trabalhar. O ponto da família desse, existe um descolamento, então um lado está mais claro, mais branco, o que significa que ele pode realmente ser membro de uma família, mas ter irmãos de outra. Eu não descarto a hipótese do cara ter 2 casamentos, né, ter outra família, porque o ponto da família dele é curioso, é como se ele tivesse uma ruptura mais concentrado de um lado do outro, não é um ponto no qual existe um equilíbrio, tá? Ou seja, o ponto da família ele possui várias camadas que tem pai e mãe, a primeira relação, depois vai entrando e vai ser relações mais antigas, como avô, avó, bisavô, bisavó e tudo mais, tá? No caso dele, ele tem essa ruptura. Estranho, tá? Claramente, a riqueza do pai e não dele. Então, o ponto financeiro está atrelado à herança, não à conquista dele, pela natureza dele. 19 anos, jovem, tal. A única coisa que ele tem de riqueza é a herança, ou, no caso, né, a família. Ele não, né, porque ele morreu, tá? É mais isso. Tadinho, eu sinto por você, cara. 19 anos, tinha uma puta vida pra frente, sabe? Capacidades, né? A irmã do empresário paquistanês disse que ele sempre foi obcecado pelo Titanic, que seu filho não queria ir à expedição. Porra, vem comigo que vocês passam de ano. Eu falo pra... Olha, para de ver vidente, para de ver vidente, para. E não vai te ajudar em porra nenhuma, sabe? Não vai. Vem comigo que você passa de ano. Vem comigo, segue o caminho das pedras do tio Spook. Sabe, tio Spook, o que você fez na vida para poder ter essas habilidades? Porra, é só você seguir o caminho das pedras. E depois de 20, 30 anos você vai virar um tio Spook, você vai seguir aquilo. É o que eu tô falando, cara. Vem na minha. Tá aqui, ele não queria ir, mas concordou por ser importante pro pai. Pô, eu vou pra casa depois dessa. Eu tô vendo o vídeo com vocês agora, tá? Pra vocês terem uma ideia, são 2h30 da manhã. Eu passei o dia estudando para minha prova que eu tenho essa semana. Eu tô fazendo mais 2 pós-graduações. Eu não tenho como ficar vendo o vídeo antes. Eu dei um play, a gente tá vendo agora, sabe? Eu vi que aqui falava sobre todas as pessoas. Eu falei, pô, esse vídeo me interessa. Cara, eu juro pra vocês, eu tô vendo agora com vocês. Eu não vi antes, eu não tenho como ver antes as coisas, sabe? Pô, ainda tenho muita coisa pra fazer ainda hoje. Tá aí, vem comigo que você passa de ano, cara. Vem comigo. Tá aí. Vamos lá, Stock Rush é o diretor executivo e cofundador da OceanGate. Ah, tu fez a cagada, né? Eu não sabia que você tinha morrido aí. Eles são as vítimas que morreram. Eu achei que você... Quem era o outro? Porque você tem um que é o cara que
que é o dono da empresa, né? Ele morreu. Stockhurst é o diretor executivo cofundador da OceanGate. Ele morreu. Eu achei que era o outro. Tem um cara que é muito parecido, que era o sócio, né? Sei lá. Vocês americanos são muito parecidos. Stockton Rush. Esses caras não tem como tirar o CPF. CPF nos Estados Unidos é foda. Como é que você chama? Stockton. Não, o senhor escreveu errado, é com CK. CK onde, cara? Né? Que aqui no Brasil ferrou. Stockton ia virar Wellington. Não tem como. Stockton Rush é o diretor executivo e cofundador da OceanGate. Ah, você é todo cagadinho. Ok. É muito curioso, né, a combinação das pessoas. Então vocês viram, já temos ali o Dawood. Os dois estão bem quietos no mundo espiritual, tá? O pai tá mais triste, o moleque tá completamente virado no giraia, tá? Novamente, tem como falar com eles? Tem como ligar o microfone e tentar trazer a consciência deles aqui e pedir para que eles se manifestem. Tem, fazendo, testando o demo aqui, como a gente fez. Mas, por enquanto, eu não acho legal, tá? Por enquanto, não. Stockton Rush, meu nobre amigo, todo cagadinho. O Stockton, ele é muito curioso, tá? O Stockton, ele tem uma enorme mancha que vem da nuca até a base da coluna dele. Essa mancha é uma mancha escura, o que significa que todos os pontos de energia dele acabam ficando sobrecarregados e não se comunicam como deveriam. Veja, se você vai fazer Tai Chi, se você vai fazer Qigong, se você vai fazer qualquer arte marcial, eles sempre falam para você que a energia, né, ela tem que fluir pelo seu corpo. Né? Até mesmo quando você dá aqueles gritos do taekwondo, do karatê, eles botam o ki, o chi, a energia para fora, o impacto, você desloca toda a energia do corpo junto com o físico, tá? Recomendo que façam Kung Fu, Tai Chi, Liangong, Qigong, tem muita coisa legal que você vai entender sobre os princípios da bioenergia. A coluna dele é inteira desse tipo, então significa que ele era uma pessoa sempre explosiva no sentido de o fluxo de energia dele, assim, tipo, eu tenho tesão de fazer isso, eu vou fazer isso, eu gosto de fazer isso, eu quero fazer isso. Sabe aquela pessoa imediatista, aquela pessoa que explode em vontade de querer fazer? Por quê? Porque como a energia sai da base da coluna e vai subindo, ela vai encontrar pontos como o ponto sexual e o ponto da vontade. Então ele tinha tesão sobre fazer as coisas, ele tinha tesão na arte de construir, fazer, de criar, de poder concretizar os desejos mais absurdos, botar uma air fryer na água e sair ali brincando de navegador. Beleza. A questão é a seguinte, esse fluxo de energia tão densa gerou doenças, então ele poderia ter muitos problemas com relação ao intestino, poderia muito ter problemas digestivos, estômago e intestino, que provavelmente eram os pontos mais fracos dele, tá? Gera então um acúmulo de energia, esse acúmulo de energia impede com que os órgãos eles fluíssem naturalmente a questão da energia, absorver e eliminar a energia ruim, o que os pontos de energia fazem. Tá? O ponto das emoções dele é, de novo, ele tem uma única emoção, que é essa vontade de fazer, a emoção de colocar realmente o desejo, a vontade, o prazer de construir, criar e fazer. O ponto das emoções inferior dele, ele é muito explosivo. Ele pode ser tanto por bem quanto por mal. Ele pode manipular pessoas, ele pode induzir pessoas, ele pode liderar pessoas para todo tipo de estrutura, seja para coisas boas como para coisas ruins, tá? Então, assim, criar possibilidades de falar para as pessoas, pô, entra nessa air fryer que ela vai te levar para ver o Titanic, confia em mim, vai por mim, tá tudo ok, cara, é legal, vamos. E você sabe que aquilo é errado, mas o cara te convence, então ele tem esse poder de convencimento por causa dessas explosões de sabe aquele coaching que te empolga a você correr e você morre no meio do caminho? Não, isso aí já é outra notícia. Mas assim, é aquele coaching que vai te empurrar, vai te vender, vai fazer você criar junto com ele. Vamos, a ideia, não sei o que, tal. Então ele tem esse lado.
Por quê? Por que essa intensividade? Por que ele é tão intenso assim? Exatamente porque o fluxo de energia é bloqueado, então ele explode com todas essas emoções, tá? A garganta dele é super ativada, então ele tem um ponto da criação muito forte, porém da manipulação também, tá? É uma pena, eu sinto pela sua morte, de novo, não tem nada a ver por uma questão de as energias de cada um combinada implodiu o negócio. Teve médium que falou isso, tá? Tem nada a ver, nada a ver. São pessoas distintas, completamente. Vamos ver quem mais. Já matamos 3. Quer dizer, eu não matei, foi o submergível. Ele participou do desenvolvimento de submergíveis, incluindo o Titan, que desapareceu. Não desapareceu, ele implodiu. A esposa do Rush é descendente de um casal que ficou famoso no naufrágio do Titanic, o Isidore e Ida Strauss. Caracoles. Descendente? Se bobear, todos nós tínhamos alguma coisa ali. Descendente, mas... Hello? Hamish Harding é um bilionário fundador da Action Aviation. Eu quase que falei Activision. Action Aviation, empresa especializada em serviços de aviação e aeroespaciais. Porra, meu... Os caras, eles... Deve ser tudo MIT, esses caras, né? Puta que pariu. Imagina, né? O que você faz? Eu faço naves espaciais para levar as pessoas até Marte. Caralho. Porra. E entrou numa lata de... Entrou numa air fryer. Não, mas a mesma coisa que vai para o espaço. Cara, que judiação, eu sinto, cara. Eu sinto. Olha que desperdício, meu. Não é nem por causa de uma... Não é nem por ser um bilionário, mas é porque o cara, ele tinha uma expertise muito grande. Ele poderia ajudar a humanidade dentro dos critérios, né, aeroespaciais. Pô, quer dizer, tudo bem, a gente não tem asas, para que voar? Mas assim, né, ele podia criar mecanismos, gerar empregos, possibilidades. Para que fazer isso, brother? Hamish Harding. Esse ficou extremamente frustrado. Bom, o único que tá puto é o moleque. O moleque tá putíssimo, assim. Ele tá muito bravo, ele está extremamente irritado. Se o pai não tivesse morto, ele matava o pai. O Dawood, pai, ele tá mais sóbrio com relação à morte, embora também não contente. E esse daqui é o cara que também vai virar um atazanador no mundo espiritual. Esse aí tá, ele tá bem puto. Mas o menino é o que tá mais. Hamish Harding. Hamish Harding é extremamente inteligente, extremamente criativo. É uma pessoa que ele tem uma conexão muito interessante com feeling. Mas o seu feeling falhou. Pô, você entrou numa air fryer, cara. Essas pessoas, eles têm uma coisa muito curiosa, que é intuição para negócios, intuição para criar, intuição para fazer. Ele tem um ponto de intuição extremamente avançado. Ele é um cara que a mente dele sempre foi condicionada a estudar, a criar, a fazer, a desenvolver. Sempre. Ele sempre foi um cara para frente, sempre foi um cara motivado, sempre foi um cara ligado a negócios, criação, desenvolvimento de projetos e tudo mais. Ele é um cara que ele gosta de estar com o dedo em todos os negócios, ele gosta de estar criando junto com todos, ele gosta de desenhar, de fazer, de construir, tá? Ele é um cara apaixonado pelo que ele faz, sem dúvida nenhuma. Ele tem um amor, quer dizer, desculpa, Hamish, mas ele tinha um amor muito grande pelo que ele fazia e por uma pessoa em especial. O amor dele dedicado sempre a alguém especial, uma mulher especial, uma pessoa que ele zelou, que ele cuidou e que ele sempre admirou. Ele era um cara muito ligado a esta estrutura, uma estrutura de família protegida, uma estrutura de uma família zelosa, uma estrutura ligado sempre à relação matriarcal, seja a mãe dele, a avó dele. Ele sempre foi um cara zeloso e protetor junto às mulheres da família, sempre ligado às mulheres da família. Ele era um cara de coração aberto, uma pessoa muito amorosa, bem melhor que os outros.
tá? Embora as manchas que ele apresente no ponto das emoções inferiores sejam alarmantes, por quê? Porque é uma pessoa que deve ter sofrido, uma pessoa que viu coisas que não foi legal, pessoas morrendo, foi uma pessoa que teve marcas, que ele teve que agir de uma maneira mais rigorosa, que ele teve que passar por cima de pessoas, que ele teve que maltratar algumas pessoas, essas manchas ficaram no ponto de energia inferior e isso vai ser levado para a próxima vida como um karma. Vai. O ponto da família é um ponto extremamente forte, é o ponto mais forte do corpo dele junto com o ponto do coração, né, do amor, são os dois principais pontos dele, embora a região das costas também seja muito carregada, ele tem esse fluxo que vai exatamente até o meio das costas, saindo do ponto financeiro até o meio das costas, tá? O que é um fluxo muito de criação, de ação, de fazer. E é engraçado porque o ponto do will, da vontade dele, é um ponto que descarrega com frequência, o que significa que ele realiza coisas com muita frequência, ele gera negócios com muita frequência, ele consegue concretizar processos e projetos com muita rapidez. O ponto acaba descarregando e não fica sobrecarregado quanto o do Dawa, pai, não do Dawa filho, né? Do Dawa filho ele segura, mas o ponto dele sempre dá uma liberada, ele sempre descarrega. É curioso isso, a natureza dessas pessoas bilionárias é diferente de nós humildes, né? Hamish é detentor de 3 recordes mundiais, um deles pela travessia mais longa na parte mais profunda do oceano, a Fossa das Marianas. Em 2022, Hamish foi ao espaço. Eu ia fazer uma brincadeira, eu vou ficar quieto. Paul-Henri Nargeolet é o ex-comandante da Marinha Francesa, considerado o principal especialista no naufrágio do Titanic, agora do naufrágio do seu Air Fryer. Paul-Henri Nargeolet é... Ah, sim. Ok, beleza. É uma pessoa interessante de ser analisada. Possui um obsessor ligado às costas. Esse obsessor ligado às costas é um obsessor de transtornos emocionais. É uma pessoa que trafega em sentimentos e emoções, embora ele escute bastante. Ele é uma pessoa mais turrona, é uma pessoa mais travada, ele é uma pessoa que você tem que convencer bastante para poder fazer as coisas, criar as coisas e desenvolver, tá? É uma pessoa mais técnica, é uma pessoa mais analítica. Muito obrigado. Ele é uma pessoa mais analítica, o centro do sistema nervoso dele gira em torno de análise. Ele é uma pessoa de dados, ele não é uma pessoa emocional, ele não é uma pessoa que ligado às emoções, ele é uma pessoa mais fechada emocionalmente, e ele tem realmente uns problemas emocionais com ele, tá? Esses problemas emocionais estão expostos diretamente no ponto das emoções. Ele tomava remédio, mas por um tempo ele parou de tomar remédio para controlar essas emoções. O ponto financeiro dele, ele depende de financiamento, de fundos, ele depende de dinheiro de terceiros para existir, e esse dinheiro de terceiros estava secando, ele não estava sendo dado, ele não estava recebendo tanta riqueza assim, tá? Ele tinha alguns problemas financeiros, porque o ponto financeiro dele está repartido, está exatamente... Uma parte ok, a outra parte de finanças estava atrasado, ele não estava recebendo, tinha alguma coisa com relação à grana, tá? Ele tinha problemas relacionados à paixão e a sexo. O ponto sexual dele e o ponto do estímulo, do instinto natural dele eram bem conflitantes, tá? Então ele sempre teve problemas com relação à sexualidade ou com o sexo ligado a relações com parceiros ou parceiras, né? Aí é a orientação dele, ok, cada um deve ser analisado da sua maneira respeitando. O ponto da família dele é um ponto muito confuso, é um ponto de desestrutura familiar constante. O francês também é diretor de pesquisa sobre aquática em uma empresa que detém os direitos sobre os destroços do Titanic.
Caramba, o cara tem... Ele detém os direitos sobre os destroços do Titanic. Porra, é como se... Não, você vai pra Lua? Não, você tem que pagar imposto. Eu detenho os direitos sobre a Lua. Porra, direitos sobre o Titanic. Bom, eu acho que aqui já acabou, a gente já pegou todos, já analisou todos, tá? Novamente, este foi o vídeo que eu peguei, que eu achei legal, e um pouco da historinha, só para entender a meleca que aconteceu com o submarino, tá? Novamente, eu, Rodrigo, eu sinto muito a família, meus pêsames de coração. Eu sinto muito as pessoas envolvidas, ao projeto, tá? Shit happens, merda acontece. O que eu falo pra vocês de coração é o seguinte. Cara, zelem pela sua vida, cuidem da sua vida. Não deixem a sua vida ser desperdiçada por uma coisa tão idiota. Sabe? Não se metam em confusões. Não, é a mesma coisa. Todo ano eu vejo as notícias. Né? Descida pro carnaval, morre tantas pessoas. Por quê? A pessoa bebe, pega o carro, bate, mata uma família, a família cai de um barranco, né? O carro da pessoa capota e tudo mais. Sabe? É inacreditável. Basta ter um aglomerado de pessoas para dar bosta. Zelem pela vida de vocês, cuidem da vida de vocês. O dinheiro é só um elemento facilitador para que vocês possam ter uma vida tranquila, no sentido de ter regalias, poder ter uma liberdade de poder comprar tipos diferentes de comida, para você poder ter prazer, um prazer mental, para você poder fazer um outro passeio sóbrio, entender, tipo assim, cara, vamos, sei lá, vamos fazer uma excursão para algum lugar, mas não vai se enfiar no meio do mar, não vai, sabe? Tenha bom senso na vida de vocês, sigam a vida com bom senso, sabe, de coração, tenham uma vida tranquila, não corram riscos, não aprontem, não consumam drogas, sabe, não use a Blaze, aquelas coisas, não se viciem, não cometam erros sobre a sua existência. Vocês são os bens mais valiosos. A vida de vocês não tem preço. A vida de vocês não tem Ctrl+Z. Você não tem como voltar a sua vida. Você não tem como resetar no sentido de, puta, fiz merda, morri, Ctrl+Z. Voltei, gente. Uau! Né? Você aparece de novo na sua casa lá, olha a sua conta, fala, os bilhões continuam aqui. Não tem Ctrl+Z. Sério, cara. Mantenha uma vida regrada, livre de problemas, livre de estresse. Sabe? Tentem sorrir o máximo, tentem preservar a natureza de vocês. Sério, de coração, vocês são os bens mais valiosos da humanidade. O ser humano assim, é algo lindo de se ver. As possibilidades que vocês têm, os elementos facilitadores que vocês têm, a habilidade de criar, de fazer, de dar oportunidade para outros, criam uma empresa, gera negócios, gera empregos. Vocês são mecanismos de criação constantes. Vocês, sabe, o ser humano é um objeto divino. Então respeitem a vida que vocês receberam, respeitem a máquina que vocês possuem, que o corpo humano é uma máquina. Tenham uma vida digna, honesta, não se metam em confusão, não se enfiem em coisas que vocês depois não têm como sair. Sério mesmo, sabe? Tem gente da família que está comemorando, tem gente da família que está chorando. Eu sinto pela mãe que sabe lamentar a morte do marido e da criança, né, do menininho lá de 19 anos. Eu fico pensando nela, dizendo, puta, o que passa na cabeça da família, sabe? É isso. Por favor, sigam as simples instruções. Aí eu espero que vocês tenham longevidade, sabe? A gente já vai morrer. Não antecipem a morte. Não antecipem, tá bom? Então é isso, eu quero agradecer a todos, muito obrigado. Obrigado por assistir o vídeo que ficou gigante, mas ok. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, eu sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas complementares a gente consiga complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades física, emocional, mental, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com.
E lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro, porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, seja membro, valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo. Você pode acessar o melhor método que te agrada. E por último, nosso site casasassombradas.com.br, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.